Beleza. O chat também. Perfeito. É isso aí, gente. Então, continuando, tá? A gente parou nessa partezinha de socket, tá? A gente está falando sobre o sockets do computador. Acho que todo mundo já entendeu que isso aqui é outro componente que existe na placa-mãe, está para encaixar o processador. E agora vamos adiante. Vamos falar sobre outro componente, tá? Que está na placa-mãe do computador. E eu queria fazer uma pequena observação aqui, tá, gente? Olha, você aí que está assistindo a minha aula, talvez você esteja pensando que todo esse conhecimento sobre manutenção de computador, sobre componentes aí da parte de dentro, talvez seja só para a questão de você aprender e tipo, tirar uma boa nota na prova. E eu não quero que você fique com esse pensamento não, tá? De você tipo, estudar isso aqui só por causa da prova. Aqui, gente, a gente tem que absorver conhecimento para a vida. E olha, e para você se dar bem num monte de coisas, tá? Eu não sei que profissão tu vai seguir, não sei que carreira você vai seguir, mas se não tiver nada a ver com informática, nada a ver com tecnologia, mesmo assim, você precisa aprender essas tecnologias. Eu falo para vocês, porque até uma semana passada aí, eu estava conversando com um professor de concurso público. E ele falou para mim o seguinte, ó, ele falou assim, olha, você acredita que lá o pessoal estava fazendo concurso público, lá para o Conselho Regional de Medicina, eles estavam estudando para uma coisa que não tem nada a ver com informática. E aí caiu lá no teste, lá na prova deles, perguntando lá, quantos núcleos tem um processador? O que é processador multicore? O que é memória RAM? Gente, o cara nunca vai ver isso. Ele não vai nem, talvez ele nunca abra um computador na vida dele para ver essas coisas, mas ele tem que responder isso numa prova. Parece ser meio injusto, né? Mas é assim que a vida funciona, tá, gente? A ideia é você ser sedento para conhecimento. Você ser uma pessoa que busca conhecer tudo e qualquer coisa, mesmo que você não use isso na tua carreira, na tua profissão. É necessário você obter conhecimento das coisas, principalmente tecnologia. Tecnologia é uma área que não tem ela tem começo, tem início, mas não tem fim, né? Porque é uma coisa que está sempre evoluindo, sempre mudando. Mas, gente, eu já vi muito advogado, eu já vi muita gente aí com engenheiro, já vi muita gente assim que, mesmo não trabalhando com tecnologia, o cara vai lá e formata o computador dele, o cara vai lá e instala um programa, o cara vai lá e troca uma memória. Não é legal isso? Você ser uma pessoa que sabe fazer muitas coisas, além da área que você exerce? Né? Então, é por isso que esse conhecimento aqui é fundamental. Tenta absorver o máximo de tudo isso. Se você ficar com dúvida, professor, você explicou lá, mas eu tenho dúvida. Anota isso aí, vai lá no YouTube, procura mais informação, então me chama depois para conversar, ou você voltar para a aula presencial, bate um papo comigo para falar sobre o assunto. Mas não fica com dúvida, não fica nessa de tipo, muito complicado para mim entender. Não é assim que funcionam as coisas, tá, gente? Vai atrás que você consegue, beleza? Então, ó, a gente viu o socket, tá? Que é um componente. Aí nós temos isso aqui também, tá? Ó, nós temos slot de memória RAM. São esses banquinhos aí que fica também na placa-mãe. Alguns vêm bem coloridinhos, né? Vem verde, azul, rosa, amarelo, mas todos eles servem para o mesmo objetivo, conectar memória RAM. Professor, então, eu tenho uma placa-mãe da ASUS, Maxus Formula, desculpa aí, Pedro Henrique, Rafael Henrique, né? Rafael tem uma placa melhor que a minha. Então, ela tem um erro, tá? Que pode ser isso. Bom, tá falando que é chassis intruder. Olha, muitas vezes, alguns erros que apontam ali na BIOS, eles geralmente, às vezes, não correspondem com o que realmente está acontecendo com a máquina. Mas se realmente corresponder esse erro aí, isso daí tem uma coisa no computador que é mais ou menos assim. Você comprou ele da loja, aí depois eu não sei como é que foi essa ideia aí. Se você comprou o computador montado, você montou, você mandou alguém montar,
Hoje já veio todo montadinho, tá? E aí o que acontece? Você abriu, tirou a tampa, que aí tem aquele negócio de você perder a garantia, né? Você abriu a máquina, e aí o computador ele tem um sensor lá dentro, não é todos que tem isso, tá, gente? O computador tem um sensor lá dentro que aponta que foi aberto a máquina, né? Que foi violada, né? Tipo, você abriu a máquina, então já é fácil de detectar isso, porque existe esse sensor que ele sempre vai mostrar quando você liga o computador. É como se ele estivesse dando uma mensagem, olha, a máquina foi invadida, né? Tipo, alguém abriu, alguém violou ali, quebrou a segurança da máquina, tal. E muitas vezes quando acontece isso, aí dá esse erro, tá? Mas como eu falei, às vezes tem umas mensagens que aparecem na tela do computador que não correspondem ao que realmente aconteceu. Mas boa parte das vezes que eu vi isso acontecer, deu esse erro de chassi e tudo. Você pode desabilitar isso, tá? Se você tiver um conhecimento de BIOS, você pode ir lá, desabilitar, para não ficar aparecendo mais essa mensagem. Que afinal você precisou mesmo abrir o computador. E também outra coisa, né, gente? Se você já pegou a placa que já veio com isso daí, né, e foi montada no computador logo em seguida, pode ser que na BIOS da placa-mãe já estava habilitado isso daí. É só você desabilitar. Não é nada que, tipo, nossa, meu computador vai parar de funcionar, ele está perdendo desempenho por causa disso aí. Não. É só você desabilitar na BIOS. Tá bom? E o meu computador, quando inicia, ele inicia uns 5 minutos, depois ele desliga e fica com tela azul, com código Option. Isso daí já é, de fato, um problema, tá, Lucas Henrique? Diferente do Rafael lá, o negócio do Rafael lá não é um defeito, ele pode desabilitar lá na BIOS. Agora, o seu, Lucas, é um defeito, tá? E olha, pelo que você está descrevendo aí, se o computador ele desliga e fica com tela azul, ele vai gerar possivelmente outros problemas no futuro. Então, se eu fosse você, nem usava o computador. Como você não é técnico e você talvez não tenha tanto conhecimento assim, o ideal é que você passe isso para um técnico. Provavelmente pode ser várias coisas. Memória RAM, quando está com defeito, começa a apresentar defeito, ela começa a dar tela azul. HD ruim, tá? HD com defeito também dá tela azul. Computador que está atingindo altas temperaturas lá dentro, né? Aí o computador, para a questão de o computador não queimar e tudo, ele desliga. Então, assim, pode ser vários fatores. O técnico ele vai analisar todos eles para chegar na resposta. Porque tem muitas coisas que dão os mesmos sintomas da máquina, tá bom? Se você não mexe com o computador, não mexe com a parte interna, aí o técnico vai cuidar disso. Eu sugiro você não usar a máquina enquanto ele estiver apresentando esses problemas. Rafael Henrique, a história dela, da placa-mãe, né, que você está falando, era para um cliente do meu irmão, mas o cliente pegou um PC mais recente, assim, deixou as peças aqui. Tá, então no seu caso, o Rafael, a questão da mensagem da placa-mãe, você desabilita lá na BIOS, tá? Isso não é um defeito da placa-mãe, já vou adiantando. Lucas Henrique, até porque meu PC foi montado por um técnico, aí veio assim. Tá, o seu é que está dando erro de tela azul, né, Lucas? Então, aí, olha, o certo era o técnico olhar novamente esse computador, porque pode ser também mau contato. Ele conectou, pode ser uma ou outra, né? Ou ele conectou peça ruim, peça que está com defeito, ou ele causou ali um mau contato na hora da montagem. Então, tem que recorrer novamente ao técnico, tá? Para ele verificar isso aí. Gente, como vocês estão vendo aí na foto, então nós temos os conectores da memória, tá? Eles podem ser várias cores, mas o formato deles é o mesmo, tá? Ele tem essas duas travinhas nas extremidades, essas travinhas brancas aí que vocês estão vendo, tá bom? Conector de memória RAM. Nessa outra foto aqui está mostrando as memórias conectadas nesses conectores que eu acabei de falar. Então você já está vendo aí na foto também mostrando. Nas laterais da placa-mãe tem vários conectores. Tem o conector de áudio, né, que você pode usar aí para microfone, para fone de ouvido, caixinha de som, entendeu?
Nós temos aqui também o de rede, tá? Para conexão de internet. Esses já são os conectores que já vem embutido na placa-mãe, tá, gente? A maioria das placas-mães, você não precisa comprar placas externas para você poder ter som, rede. Isso aí já vem na placa-mãe, tá? Nós temos aqui os conectores PS2. Para quem não sabe, esse PS2 que eu estou falando tem nada a ver com o PS2 que vocês conhecem, é outra coisa. Aliás, não sei nem porque tem nome igual, né? Você só confunde. Tem gente pensando que tem placa-mãe que roda PlayStation, mas não é. Esse PS2 é outra coisa. Esses conectores PS2 aí é para teclado e mouse. Aquele padrão mais antigo, né? De teclado e mouse. Talvez vocês tenham em casa, né? Se vocês usam um PC mais antigo. E olha, para mostrar para vocês, né? Ó, teclado e mouse que usa esses conectores aí. Só que a maioria hoje em dia usa USB, né? O teclado e mouse USB. E o USB é vida, né, gente? Porque as velocidades do USB é muito mais altas do que o PS2. E aí o USB é uma coisa padrão, né? Tipo, você conecta muitas coisas, né? No mesmo conector. Hoje em dia, quanto mais USB tem uma placa-mãe, melhor. Mas olha, quem tem aí uma placa-mãe com PS2, não quer dizer que a placa é ruim, não quer dizer que a placa é antiga, tá? Tem placa nova hoje que ainda tem PS2 só para te oferecer mais opções, mas não quer dizer que você vai usar ali. Às vezes você usa o USB, ignora, né, que a placa-mãe vem com PS2. Temos também o HDMI. Eu acho que o HDMI já é um padrão, né? Para você saber se a placa é um pouco mais recente ou não. Porque placa antiga não tem HDMI. Placa velha, né, de computador de mais de 10 anos, não tem HDMI. Então, se o seu tem HDMI, então sua placa ainda, né, ainda dá um bom caldo. Agora, as placas mais novas, mais recentes, têm um HDMI mais rápido. Então, tem que prestar atenção nisso. Tem velocidades, tá? Conexão HDMI. Tem HDMI do 1.0 até o 2.0. Então, daí, isso, o mais rápido, só em placas bem novas. Uma placa-mãe antiga que usa PS2 também pode usar USB? Sim, pode. Se ela tiver porta USB lá, pode. Normal, de boa. A diferença é que as placas novas, elas têm USB mais rápido. Assim que nem o HDMI que eu falei, né? Placa nova hoje tem HDMI mais rápido, USB rápido, tudo é rápido também, né? Então, não se compara isso com a placa nova com a placa antiga, ok? Bom, agora, pessoal, falando em HDMI, ó, HDMI também você tem que ter um monitor, né, para HDMI. Não adianta nada você ter HDMI lá na placa-mãe, no computador, e não ter onde conectar o HDMI. Então, você tem que ter um monitor HDMI ou até uma TV, né? Tem gente que conecta computador na TV e a TV tem que ter HDMI também, né? E esse é o caso. Tá ok? Bom, gente, na placa-mãe também, você vai ver presente lá os conectores de vídeo, além do HDMI. Você pode conectar o monitor ou a TV usando o DVI ou VGA, ok? Desses padrões aqui que eu acabei de falar, HDMI, VGA, DVI, qual dos três é melhor? Desses três aqui, o melhor é HDMI, ok? Aí depois vem o DVI e por último o VGA. VGA é o mais antigo, é o padrão mais antigo. Tem muita gente que usa ainda VGA, mas ele é o padrão qualidade mais inferior. O VGA não é imagem HD, tá? Não é Full HD. Então ele tem uma perda de qualidade. Talvez você não note muito isso, essa diferença, mas tem perda de qualidade quando você usa VGA. Aí o DVI já consegue reproduzir imagens em HD e o HDMI, né, pode reproduzir imagens Full HD, até mesmo 4K, né? E o HDMI mais rápido hoje já consegue reproduzir 4K. E tem uma outra, tá, gente, que não está nessas placas mães que estou mostrando na foto aí, que se chama DisplayPort, né? Eu não sei, acho que não tem não, né? Nessas fotos, não tem. O DisplayPort, ele é mais rápido do que o HDMI, depende da versão, que pode suportar até 8K.
né? Então, tem várias tecnologias nessa parte de conexão de vídeo. Como é que é? Uma placa... não, peraí. E se um dia for rico, eu vou colocar meu PC Gamer numa TV de 80. Tá bom. Legal, Denis. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Gente, ó, no monitor, tá? O VGA, ele é conhecido como conector azulzinho. Se você tem um computador na sua casa, provavelmente você vai ter esse conector azul aí. Ele é o VGA. É a conexão mais baixa, mais pobrezinha, né? Muita gente usa ela porque o monitor não suporta uma resolução melhor, e aí ele usa o VGA. Dá conta do recado? Dá para rodar jogo? Dá para fazer? Dá sim, gente. Isso aí é de menos, tá? Ele dá conta do recado. A diferença é a qualidade de vídeo, que ela é inferior ao HDMI, bem inferior. Agora, no monitor, se você tem aquela do meio ali, ó, já aponta certo, ele é o DVI. O DVI é a conexão do meio, né, entre o menor e o maior, ele é o do meio. Inclusive, a foto está bem representada, né, porque ele exatamente está no meio. Então, aí, em primeiro lugar, vem o HDMI, depois o DVI, e por último vem o VGA, com velocidade, com tecnologia mais inferior. Tá bom? Então, tem monitor que é abençoado, né? Ele vem com todas as conexões aí. Já tem uns que só tem o VGA, tem outros que tem somente que tem o HDMI e o DVI, entendeu? Eu tenho lá em casa, né, gente, que eu chutei o pau da barraca e comprei um monitor com 4 conexões. Ele tem o VGA, ele tem o DVI, tem o HDMI e tem o DisplayPort. Ou seja, não falta conexão. Eu posso ligar até 3 PCs no mesmo monitor, né? E só dividindo as telas. Então, assim, é que eu sou meio exigente, né? Dá para perceber isso, né? Mas, olha, eu acho legal quando você vai comprar essas coisas também, quando você está bem informado. Não é só questão de ter ou não ter dinheiro, tá, gente? É questão de você estar bem informado. Já vi muita gente aí com dinheiro à beça para poder comprar um bom equipamento, ele vai lá e compra um equipamento ruim, por falta de informação, né? Às vezes ele até compra caro o equipamento ruim. Por isso você tem que prestar atenção. Você vai comprar um monitor, ver quais são as conexões que ele possui para poder se adaptar bem ao seu computador. Se o seu computador tem HDMI, então faz a presa, compra um monitor que dá suporte HDMI para fazer jus ao seu computador, né? Ou até, se você costuma conectar na TV, então, conecta o HDMI da TV, entendeu? No seu computador, qualidade de imagem bem melhor. Agora, olha só, os cabos que são utilizados, basicamente são esses, tá? O azulzinho ali é o mais comum, quase todo mundo usa esse, que é o VGA, embora seja a qualidade mais baixa. Aí temos o DVI, que varia um pouquinho também no formato dele, mas ele é mais largo, né? Tem o adaptador, tá, gente? Também tem uns adaptadores também de VGA para DVI. Agora eu vou falar de outra conexão aqui da placa-mãe, tá, gente? Ó, nós temos isso aqui, que se chama conector de fonte de alimentação. Então, onde você conecta a energia na placa-mãe. Então, existe o componente, fonte de alimentação, que você conecta o cabo ali, ó, nesse negócio preto aí, que está no meio. Ele é o conector de alimentação, chamado ATX, de 20 ou 24 pinos. Tá, professor, mas como que é uma fonte de alimentação que eu nunca vi e tal? Beleza, tá aqui, ó. Eu já estava preparado para a sua pergunta. Então, tá aí, esse cara da direita aí, a gente chama de fonte de alimentação. Então, ela lembra disso? Você já olhou atrás, na traseira lá do seu computador? Né? Você já viu lá onde conecta a tomada de energia? Pelo amor, né, gente? Se você nunca nem foi atrás, se você não é nem curioso o suficiente para olhar atrás do computador para ver as conexões, que dirá conseguir entender essa aula. Então, você tem que ser curioso, tá? Tem que ir lá. Depois, se você não foi ainda, vai lá depois. Olha atrás do seu computador, você vai ver onde que é conectada a tomada, tá? E é parecido com isso que você está vendo aqui na foto. Tem essa caixa aí, que é a fonte de alimentação. E aí ela recebe a energia
que transmite para a placa-mãe e os outros componentes. Lá dentro do computador, essa fonte tem um cabo e conecta na placa-mãe, como você pode ver aí na foto que está à sua esquerda. Tá bom? Tipo, só para descontrair um pouquinho, né, William, né? Então, olha, cuidado com o que você fala. Muita gente pode acreditar, entendeu? Você falar que essa fonte aí é 80 plus. Olha, aqui, gente, na sequência, tá? Você está vendo outro conector que tem lá na placa-mãe, que se chama conector ATX 12 volts. Esse cabinho aí é também da fonte de alimentação. E enquanto aquele grandão que você viu antes, na foto anterior, é para alimentar a placa-mãe, esse aqui é para alimentar a CPU, ou processador. Né? Então, ele tem um conector exclusivo para ele. Ok? Então, a gente viu os dois principais conectores de alimentação na placa-mãe. Olha, nós temos também os conectores USB, tá? Esse aqui são os conectores USB frontal. Ou seja, são aqueles conectores USB para ligar na frente do seu gabinete. Sabe quando você está usando seu computador e tem uns USB assim na frente do computador, na frente do gabinete? Então, ali tem uns fiozinhos que você puxa e conecta nesses conectores aí da placa-mãe. Existe o USB atrás do computador e na frente. Esse aqui é para os que são conectados na frente. Mas a foto aqui ilustra melhor aqui para vocês entenderem, né? Então, essa foto aqui é de um gabinete mostrando ali os conectores USB da frente. Ok? Agora, temos também conector de fan, né? Então, não fica surpreso quando eu falar fan, tá? Só que aqui é um fan diferente, aqui é um outro tipo de fan. Aqui é um fan que significa ventoinha ou ventilador, né? Então, a gente costuma chamar de fan. E aí as fãs são os ventiladorzinhos, que tem alguns gabinetes, você pode colocar 1, 2, 3, pode colocar bastante ventiladorzinho, para deixar a máquina mais refrigerada. E aqui na placa-mãe tem os conectores das fãs, né? Então, quanto mais conector tiver isso na placa-mãe, melhor. Para você ficar mais fácil entender, olha essa outra foto aqui, tá? Quando eu falo ventiladorzinho, fã, é isso aí. Que olha lá na foto do gabinete, ele instalado lá dentro, né? Então, aí vai puxar um fiozinho lá da fã e aí conecta na placa-mãe, né? Então, aí você precisa ver na sua placa-mãe quantos conectores de fã ela tem. Beleza? Então, olha, não confunda fã com cooler, tá? Porque existe esse aqui também, ó. Esse aqui parece com fã, mas ele tem outro nome. Ele se chama cooler, que esse aqui é exatamente o ventiladorzinho lá do processador. Okay? Então, esse aqui não é para você instalar na lateral, nem na parte de cima. Esse aqui é no processador. Okay? Então, esse aí é chamado de cooler. E temos também aqui o conector do áudio, tá? Do áudio frontal. Então, sabe lá na frente do gabinete, quando você conecta o fone de ouvido, o microfone? Então, tem um fiozinho que puxa daí, vai até a placa-mãe, é a conexão do áudio frontal. E temos esses conectores aqui, que são os conectores do painel frontal, que é que puxa os fiozinhos para aqueles botões da máquina da frente, que é de ligar a máquina, de reiniciar, né? Tem aquelas luzinhas que acende, né? Fica piscando, tem uma luzinha amarela lá, às vezes, amarelo, verde, aí tem um vermelhinho que fica piscando. Essas luzinhas, os LEDs da frente, tá? Do seu computador, esses LEDs pequenos, que todo computador tem, eles são do painel frontal. Sendo que deles todos, o mais importante, obviamente, é aquele que liga, né? Que é o botão grandão aí. Então, na hora que o cara vai montar o computador, ele tem que ligar certo o fio, né? Ele tem que ligar o fiozinho lá do painel, ele tem que ligar certinho o de ligar a máquina, chamado power, né? Se ele ligar certinho aí, funciona. Senão, acaba não ligando a máquina. E olha, turma, a gente vai ter, então, a parte 2, né? Aliás, na aula que vem a gente vai ter a parte 2 sobre placa-mãe e vamos entrar com o assunto de processadores.
Então, a ideia é que vocês fiquem aí na expectativa até semana que vem, se não surgir nada de diferente, né? Se de repente a gente não mudar a nossa programação, tá? E olha, vamos combinar que a aula que vem a gente começa 1h30 de novo, tá? Para a gente ter um tempo mais, pelo menos, no caso eu, né? Eu tenho um tempo assim mais suave para começar a aula, não fazer isso na correria, tá bom? E olha, fiquem de olho, tá? Porque vai rolar uns exercícios lá no grupo e já faz hoje para vocês entregarem amanhã, tá? Eu vou mandar também um PDF, tá? Com resumo dessa aula e aí o PDF vai ajudar vocês a resolverem as questões, tá, gente? A ideia é que vocês respondam. Vai valer nota? Claro, vai valer nota. Mas independente de nota ou não, a questão de fazer os exercícios é para você aprender. Então, faz, tá? É meu conselho que eu dou. Não adianta nada você ficar assistindo minha aula aqui, fazendo um monte de anotação, e você nem consegue provar para você mesmo se você aprendeu. Então, o exercício é para isso. Tá joia? Gente, ó, então vou fazer o seguinte, vai mandando os nomes de vocês aí, para a gente encerrar a chamada, entendeu? O Lucas tá ligeiro, né? Nem esperou terminar a frase, já tá mandando o nome. Então é isso aí, galera. Vai mandando os nomes, tá? E aí é o seguinte, assim que vocês terminarem, tá? Você já dá uma esperadinha aí, que daqui a pouco eu mando lá no grupo de vocês o PDF junto com os exercícios. Aproveitando, ninguém tem dúvida, ninguém quer perguntar nada? Não, né? Eu acho que não. Mas se tiver, tem sua chance agora. Você pode mandar um zap lá para mim também, para tirar dúvidas. E, claro, né? Por favor, né, gente? Levem bastante a sério o negócio, o fato de ser aula online, uma aula mais descontraída, né? Mais light, mas ainda assim são assuntos que, como eu falei, são assuntos importantes. Manutenção de computadores é um módulo mais difícil. Ah, mas eu sou iniciante, comecei agora no curso, tenho 2... Gente, não importa, você consegue acompanhar. É só você prestar atenção, porque você está estudando módulo, é um módulo um pouquinho mais complicado, mas ele não exige que você tenha uma experiência de informática até certo ponto. Ele não exige que você tenha 1 ano de curso, meio ano de curso. Você não precisa estudar Word, Excel, PowerPoint para você aprender manutenção de computadores. Eu comecei leve com vocês, manutenção de computadores aqui, eu não estou colocando aula a nível de faculdade, eu estou colocando da forma mais básica possível. Então, eu tenho certeza que você consegue entender, mesmo você sendo um aluno iniciante, tá bom? Gente, então é isso aí, estou encerrando a aula. Bom final de semana aí para vocês, tá, gente? Até o próximo sábado. Tchauzinho.